Olá, semeador! Estamos aqui novamente para falarmos um pouquinho do Evangelho, cada um no seu cantinho, cada um no seu lar, né? Mas nós podemos continuar unidos conforme o Mestre Jesus nos disse, que onde houvessem duas ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele estaria presente. Então vamos manter-nos unidos aqui na palavra de Jesus, através do pensamento em Jesus, vamos manter-nos todos unidos na mesma sintonia e de mãos dadas. Então convido a todos que elevem o pensamento ao nosso Pai Maior nesse momento, pedindo que Ele nos destine o que cada um de nós estiver mais necessitado nesse momento. Que Ele encha as nossas mãos do que nós precisamos e que Ele encha os nossos corações do que nós almejamos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nosso tema de hoje, desse livro, Encontro Marcado, que é uma psicografia do Chico Xavier, né, pelo Espírito de Emmanuel. Cada capítulo traz uma mensagem edificante, uma reflexão que o Emmanuel achou que nós precisaríamos em algum momento. E a de hoje é Na Hora do Desânimo, Desafios da Vida. Desânimo, quantas vezes, às vezes várias vezes durante o dia, nós não nos pegamos desanimados. E às vezes é desanimado com alguma situação, com alguma atividade, com algum relacionamento, né? Às vezes até com a gente fica desanimada. Ai, poxa vida, eu tô tão desanimada comigo mesma, era para eu estar fazendo tal coisa, eu não estou fazendo. E o Emmanuel ele já começa dando um puxão de orelha, só que ele puxa a orelha com carinho ainda. Mas ele fala pra gente, é injustificável o desânimo quando a gente está proposto a fazer coisas boas e coisas certas. Quando a gente fica assim meio desanimado, eu poderia estar dando o meu melhor, poderia estar fazendo mais, produzindo mais e não estou, isso demonstra um certo orgulho ferido por nossa parte. Ele nos lembra que a gente nunca erra quando a gente está fazendo certo. A questão é que às vezes a gente está com muita ânsia de ver um resultado. Já pensou se todos os pais, quando estão educando seus filhos, ficassem assim meio desesperados, tá ensinando a falar e fala, nossa, mas eu já ensinei, a criança está com 9 meses e não está falando as palavras corretas ainda? Tudo tem seu tempo, tanto no universo quanto na natureza. Não adianta a gente plantar uma árvore e querer colher o fruto antes da época. A gente vai ter que esperar todo um processo pelo qual aquela árvore vai passar. Às vezes ela cresce, dá folha, cai a folha. Demora um pouquinho para ter o fruto. Então ele chama a gente para nossa reflexão. Está no tempo de eu colher aquilo? Está no tempo desse resultado? Aí sim. Aí a gente começa a pensar melhor sobre os resultados das nossas ações ou das coisas que a gente está fazendo. A gente se desanima muito fácil. Quando o nosso assunto é desafios da vida, é justamente isso. Às vezes o que nos parece empecilho nada mais é do que uma oportunidade de aprendizado que vai nos impulsionar muito mais, que vai fazer que as coisas andem, que as coisas fluam muito mais. E às vezes a gente fica parado no primeiro empecilhozinho que aparece e fala, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não sei fazer isso, eu não vou dar conta, né? Daí ele fala assim, olha, quem de nós nunca deixou-se ser ludibriado, enganado, né? E a gente é o tempo todo. A prova disso que agora está tão fácil aplicar golpe que as pessoas aplicam através da tecnologia. A gente recebe mensagem no WhatsApp e se não for muito esperto, às vezes a gente é ludibriado e cai naquele golpe. Ele fala assim, quando a gente fala, nossa, mas como logo eu que sou tão esperto, sou tão inteligente, sou tão estudado, fui cair num golpe desse, né? Fui cair numa maracutaia dessa, não aceito. Ele fala, será que nós somos tão infalíveis assim? Às vezes não foi nem questão de ser falível, às vezes a gente estava tão ocupado que a gente não se deu conta, né? E acabou caindo. E quando a gente fala golpe, quando a gente fala de ser ludibriado, inclusive em relações pessoais, nenhum de nós está, né, acima de ser enganado por amigo, por sentimento, né, por propostas.
Então é o que ele fala, isso é aprendizado. Às vezes ali é para a gente prestar um pouquinho mais de atenção. Às vezes a própria nossa consciência, a própria nossa vista nos engana. A gente vê uma coisa, acha que é uma coisa, quando vai ver não é. Então é o que ele fala, isso é para a gente ter um pouquinho mais de atenção nas coisas que a gente faz. A gente incorre em falta sim, a gente erra. Faz as coisas e às vezes coisas que a gente está cansada de fazer e faz errado. E quando acontece isso, a gente se sente mal também. Principalmente se for uma coisa muito simples. Como que eu fui errar isso? Mas ele lembra que nós somos aprendizes. E enquanto aprendizes, nós ainda estamos aprendendo. Vai acontecer falhas, vai acontecer deslizes, às vezes uma coisa tão fácil que a gente nem presta muita atenção e erra. Não é? Quem faz comida todo dia, às vezes, coloca pouco sal, coloca muito sal, fala, nossa, mas como que eu fui errar nisso? Pois é, às vezes minha cabeça nem estava naquilo, mas isso é de muito aprendiz. Daí fala, olha, então quando eu for fazer comida eu já sei. Eu vou prestar atenção na comida, eu vou me dedicar àquele momento, para não ter nenhum deslize. Ele fala assim, às vezes a gente esmorece diante do aprendizado. Eu tô aprendendo a fazer uma coisa, mas olha, eu não tô conseguindo. Daí sabe aquele momento que a gente não tá conseguindo fazer uma coisa, a gente deixa tudo e fala, isso aqui não é pra mim, eu nunca vou conseguir fazer isso, né? A gente tá com uma redução da nossa disposição de aprender, né? De estudar, de se melhorar, né? De se aprimorar, porque às vezes, eu nunca vou aprender a dirigir, é muito difícil, muito complexo, eu fico nervosa, eu não consigo. Então, será que precisa? Preciso de um reforço, preciso de um instrutor que me explique com mais tranquilidade, com mais calma. Não existe nada que não possa ser aprendido. Cada um tem as suas limitações. Às vezes, as nossas limitações faz com que a gente tenha um tempo maior para aprender certas coisas. Mas isso nem de longe significa impossibilidade. Todos nós temos o mesmo nível de condição de aprendizado. Então isso vale para todas as questões, inclusive para as questões de evangelho, de melhoria pessoal. Por que será que o evangelho chega tão claro para algumas pessoas e para outras é tão difícil entender o que Jesus tinha querido falar com aquilo? Por que será que Deus está me testando, colocando isso? E na verdade Ele não está testando. É a gente que está um pouquinho mais forte, está aprendendo e está passando por uma outra fase, né? E quando a gente faz alguma coisa que não é certa e é advertido, chega alguém, chama a nossa atenção e fala, olha, isso aqui que você fez era assim, não era assado. Nossa, como isso nos incomoda, porque a gente ainda é orgulhoso. E a gente só percebe quando isso. Às vezes fala, mas não precisava me chamar a atenção na frente de todo mundo. Às vezes aquele erro que nem foi tão grande, que foi uma coisa simples, servir de exemplo e falar, pessoal, isso aqui qualquer um ato, se até essa pessoa que sabe fazer tão bem cometeu esse deslize, imagine quem está aprendendo. Então, ser advertido é muito bom, porque quando a gente é advertido, a gente aprende. Quantas coisas, quem não lembra de quando era criança e teve ali uma corrigenda do pai que não esquece, do pai, da mãe, do responsável que seja, que deu aquela corrigenda e a gente nunca esquece. Olha, uma vez eu fiz essa arte e daí, olha, fui pro cantinho pensar, não esqueço qual foi a corrigenda. Justamente por isso, quando a gente é advertido, a gente aprende e geralmente as advertências fazem com que a gente não repita aquela falha. Então não vamos ficar amargurados quando forem chamadas as nossas atenções, não. Isso é para o nosso crescimento. O Evangelho é todo admoestação. A todo momento Jesus chama a nossa atenção. Cuidado com aquilo, bem-aventurado esse, faça isso, fala que isso, seja perfeito. Ele sempre fala, ele sempre nos adverte. Então a advertência não é uma coisa ruim. E quando a gente fica desalientado com o erro dos outros, que isso daí não dá nem pra gente tentar mudar. Quantos relacionamentos não acabam porque um não aceita alguma falha do outro? Quando eu digo relacionamento, é relacionamento tanto afetivo quanto inclusive de amizade, de trabalho. Eu já vi pessoas falando, olha, essa pessoa trabalhava comigo, fazia tudo certinho, mas ela tem uma personalidade assim, 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 que eu não dava para aguentar.
Então, quer dizer, a gente é meio intolerante com o aprendizado do outro. Se a gente já falou que nós erramos porque somos aprendizes, por que não pensar no que o outro também erra porque está aprendendo? Todos nós erramos. E quando a gente se deparar com o erro dos outros, principalmente de pessoas que a gente gosta, vamos pensar o seguinte: eu também erro. Não sou perfeito ainda. Jesus disse que nós seríamos perfeitos, que estamos no caminho da perfeição. Mas para esse caminho nós ainda estamos trilhando e ainda tem um pedaço para chegar. Então não vamos cobrar a perfeição de ninguém, nem de nós mesmos, né? Nós somos alunos. Ninguém comemora erro, ninguém comemora deslize, ninguém comemora quando a pessoa não tem sucesso. A gente não comemora isso. Geralmente, quando acontece isso, a gente tem que fazer o quê? O que dá para eu fazer para não cometer de novo mesmo? Para me sair melhor? Né? Para reparar. Porque tem certos erros, tem certas falhas que a gente comete que a gente precisa voltar atrás e fazer de novo. Corrigir. Não adianta eu fazer o arroz salgado que ninguém vai conseguir comer. Aquele arroz eu vou ter que fazer outro. Então tem que voltar e fazer de novo. E às vezes isso nos incomoda, e às vezes isso nos desanima. Só que o desânimo, ele não cabe no nosso vocabulário. Porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E quando eu tenho vida em abundância, eu estou sempre disposta. Eu não estou desanimada. E ele fala: levanta quantas vezes for possível. Quantas vezes cair, quantas vezes for preciso, levanta. Porque se eu cair, se eu não levantar, eu vou ficar lá. E posso até ser atropelada pelas pessoas que não vão parar. Então a gente tem que aprender a ter felicidade em nos educarmos. Até isso merece um ânimo especial. Quando a gente está aprendendo, quando a gente está se melhorando, a gente tem que comemorar cada pequena vitória. Nossa, eu aprendi a fazer isso, eu aprendi a fazer arroz certinho, vamos comemorar. É uma vitória nossa. Ah, mas tal pessoa faz muito melhor, só que eu estou me comparando a mim mesma. Eu sou melhor do que eu ontem. Isso é para se comemorar bastante. Os desafios da nossa vida, como fala o nosso assunto, são justamente esses. Sermos melhores, evoluirmos e sermos melhores que nós mesmos. Qual que é o parâmetro de personalidade que nós precisamos ter para evoluir? Ah, eu vou evoluir a ponto de chegar a perto de quem? A perto de Jesus. Ah, mas isso está muito longe. Não está muito longe. Estou no caminho. Por enquanto, eu só posso me comparar comigo mesmo. Porque a outra pessoa, de repente, ela teve outras oportunidades, ela teve outros professores, então ela aprendeu mais rápido. Agora, se ontem eu não consegui aprender a dirigir e hoje eu dirijo, olha só como eu sou muito melhor do que eu no passado. Olha só como eu venci as fraquezas que eu tinha, as limitações que eu tinha. Então é isso que nós somos convidados a fazer. Não vamos desanimar porque nós estamos fazendo pouco. Vamos nos animar por nós estarmos fazendo. Vamos nos animar por nós estarmos evoluindo, né? É necessário levantar quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes nós cairmos. Quantas vezes for preciso que nós nos levantemos a mão, falemos, façamos alguma coisa. A correção, a corrigenda, ela é providencial. Quando nós somos corrigidos, nós passamos a fazer certo. Ou nós lembramos qual é o certo. Porque às vezes tem coisa que a gente não faz muito, a gente esquece como é que fazia. E daí alguém fala: ó, mas não é assim, é melhor você fazer assim. Não é bom a gente chegar perto da perfeição? Né? Eu estou aqui, então, sendo uma pessoa eficiente, eu estou cada vez mais perto da eficiência. E quando tudo isso que a gente está falando, não precisamos colocar em profissão, atividade, vamos colocar na nossa vida. Nosso objetivo de vida é sermos seres humanos melhores. Nosso objetivo de vida é sermos pessoas lembradas pelo que a gente pode oferecer. O que eu posso oferecer? Ai, mas eu não posso oferecer nada, eu não tenho dinheiro. Exatamente. Nós temos que ser ricos das coisas que não são materiais. Ricos daquilo que o dinheiro não compra. Porque isso ninguém vai tirar e ninguém vai esquecer.
Então eu posso dar um presente caro hoje. Com o tempo, daqui 10 anos, 20 anos, esse presente pode ser esquecido. Mas se eu der um ensinamento, um conselho, uma palavra, ou mesmo um sorriso, ele pode ser lembrado por muito tempo. Então, quando eu sou uma pessoa melhor, eu começo a dar coisas melhores para os outros. E começo a colher coisas melhores para mim mesma. Esse é o nosso objetivo. O desânimo, ele poda toda essa evolução que a gente está querendo. Então, vamos ser animados. Olha, não deu por esse caminho, eu vou tentar por outro. Quando a gente aprende uma coisa nova, a gente não fica animado? Não é gostoso aprender coisa nova, fazer? Principalmente quando a gente aprende e faz. Aprendi a fazer aqui um artesanato, olha que bonitinho que ficou, e todo mundo, nossa, que lindo! Não é boa essa sensação de produzir coisas? Então, todo momento a gente tem que estar aprendendo coisa nova, fazendo coisa nova, falando coisas novas, sentindo coisas novas. Sentimentos velhos, principalmente aqueles que não são bons, eles nos escravizam. Olha quando a gente fala, ai, tô triste, tô cansado, tô com sono. Olha como essas coisas nos puxam para baixo. Mas olha quando fala, ai, tô alegre, tô feliz, tô descansado, dormi bastante. A gente começa a ficar, parece que o sangue vai ficando até mais agitado. É esse sangue agitado que a gente precisa ter todo dia quando a gente acorda. Todo dia é uma experiência nova na nossa vida. Todo dia é uma oportunidade nova na nossa vida. E cada pessoa que cruza o nosso caminho é uma oportunidade nova de evolução. Ainda que não seja não tenhamos uma boa lembrança desse encontro, né? Não seja uma boa experiência. Mas alguma coisa eu vou aprender com aquilo, alguma coisa eu vou tirar daquilo. E é sempre bom alguma coisa na nossa vida. A gente fica desanimado quando a nossa vida fica assim, aquela linha, né? Sem altos e baixos. Quando tem baixo, a gente fala de cair, quando tem baixo, é tão bom quando a gente levanta e vai acima. Às vezes, sabe quando a pessoa vai correr, às vezes ela tem que dar vários passos para trás para dar um impulso e correr. Então, às vezes é isso, às vezes o baixo é justamente para pegar esse impulso na nossa vida. Sejamos animados, aproveitemos cada desafio, cada coisa que parece ser uma dificuldade, mas que nada mais é do que uma oportunidade de aprendermos e de fazermos melhor, de sermos e sermos melhor. Um abraço a todos, que a paz de Jesus continue nos envolvendo. Vamos novamente fechar os nossos olhos, agradecer ao nosso Pai da vida, nossa espiritualidade maior, os nossos mentores individuais, por nós estarmos no caminho do Cristo e que nós possamos aprender conforme Ele disse qual é o caminho, a verdade e a vida. Muito agradecidos que estamos pela nossa casa, Núcleo Espírita o Semeador, por esse elo que nos mantém firmes e ligados e por essa alegria que nos renova a cada oportunidade que a gente tem de compartilhar o Evangelho. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Um abraço a todos.